Então vamos lá. Vamos começar do começo, né? O porquê de cada coisa. Eu acho que é importante vocês saberem o começo de tudo. Tudo começou há muitos anos atrás. Eu acho que Marcos vai lembrar. Começou com a minha ida para o seminário teológico Ágape. E quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha muita coisa que o povo aqui fora não conhecia das Escrituras. E eu entendi que as pessoas precisavam conhecer isso, né? E isso foi importante, em que, a partir dali, eu comecei a perceber que o conhecimento estava sendo separado. Não era um conhecimento aberto a todos. Então, eu comecei a buscar essa diferença e trazer isso para vocês. Não sei se minha câmera está transmitindo. Vocês estão me vendo bem? Estou lhe vendo, não. Não, só uma tela em branco. Então, né? Era para vocês estarem me vendo. E agora vocês estão me vendo? Agora sim. Não. Não? Eu também não. Tela em branco de novo. Então, aparece transmitindo comigo na tela. Aqui para mim aparece, mas bem pequenininha no início da tela em branco. Mas dá para te ver sim. Isso. Antes Isso. aparecia você Mas- pequenininho e o nome Mas eu tô- do módulo e tal, mas agora é só a tela em branco mesmo. Então, o que é que aconteceu? Quando eu saí do seminário, meus amados, eu comecei a me dedicar mais ainda às escrituras e eu percebi que existia mais conhecimento ainda escondido. E quando eu fiz mais ou menos ali 33, 34, 35 anos, eu me aproximei da cultura da minha família. A minha mãe, por ascendência, ela é judia, né? Ela não segue, mas ela é. Meu avô veio fugido da guerra. E ali eu comecei a me reunir com alguns irmãos que eram da linhagem judaica e comecei a estudar. E aí eu percebi que existia um conhecimento mais profundo. E aí surge no meu coração o Devarim. O Devarim nada mais é do que essa busca pelas palavras. Devarim significa palavras, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E quando eu me deparei com as palavras, eu percebi um detalhe que alguns de vocês devem ter percebido. Existe muita diferença entre o que é ensinado na igreja para nós e o que nós lemos na Bíblia. Existem abismos culturais, sociais, de contexto, de idioma, e é a partir daí que eu quero trazer. As nossas aulas, meus amados, serão curtas, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque daqui para frente cada detalhe é importante. Vocês estão vendo essas letrinhas, daqui a pouco eu vou explicar. Esses pontinhos eu também vou explicar para vocês. Vocês vão entender cada coisa dessa. Mas fato é que a gente vai ter acesso, a partir de agora, a alguns conceitos importantes. Né? O porquê do curso, para que as pessoas comecem a avançar nas escrituras. Nós não podemos nos acomodar a simplesmente ir para a igreja, ouvir alguém pregar o que diz que está pregando e a gente ficar ali simplesmente dando amém
sem fazer como os bereanos, que conferiam nas escrituras o que Urav, Shaul, Shalia, Paulo, o apóstolo enviado, pregava. É preciso conhecer para saber distinguir entre o bem e o mal. E aí, nós temos os níveis de profundidade. Na interpretação cristã, nós cometemos um erro. Nós viemos o tempo inteiro buscando uma nova interpretação. Tanto que hoje muita coisa já se percebe que foi equivocada, porque algumas pessoas começaram a ter acesso às informações reais. Você não pode pegar 5.000 anos de história e jogar no lixo, como a Igreja Católica fez. E a Igreja Católica é a mãe da Igreja Protestante, em certo nível, e dizer, não, a partir de agora nós interpretaremos as Escrituras. E isso causou muitos danos interpretativos. Muitos. Eu vou dar um exemplo de um para vocês terem uma ideia de como doutrinas foram construídas em cima de um erro. O exemplo prático da vida de Jesus. Jesus chegou a um determinado momento que ele falou, olha, quando te baterem de um lado, oferece o outro, não é assim? Porque, na verdade, o que Jesus fala em aramaico, que foi registrado depois em grego, nada tem a ver com isso. O que Jesus fala ali é quando você for em algum lugar e você for desonrado, vire o rosto, ou seja, vire a sua posição, mude de lado e vá embora. Ou seja, não fique em lugares em que você é desonrado. Não fique em lugares que você não é querido. Não frequente lugares onde você não é respeitado. Esse é o contexto. E isso vai coadunar com o que o próprio Jesus ensina depois, quando ele diz, olha, quando vocês entrarem na cidade e não quiserem vos ouvir, em nenhuma casa, sacuda a poeira dos pés e vão embora, pois haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para os tais no dia do juízo. O que é que ele está dizendo? A mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa, que nós precisamos respeitar a opinião do outro sem nos permitir também sermos acharcados, sem nos permitir também ser maltratado. Então, essa ideia de que bateu na minha cara de um lado, eu vou dar outra, isso não tem nada a ver com o pensamento rabínico, com o pensamento judaico, com o pensamento que Jesus tinha. Não se esqueça que Jesus foi ensinado na sinagoga. Jesus era judeu. Jesus era um rabi, um mestre. Ele foi formado no rabinato de Israel. Jesus não era uma pessoa despreparada. Jesus era um homem que estudou. Muitos perguntam, o que Jesus fez dos 12 aos 30? Exatamente isso. Se você ler a sua Bíblia depois, Deuteronômio, você vai ver que um homem, para ser rabino, ele estudava dos 12 aos 30 anos para chegar a ser rabino. E aí você vai entender que ele desce ali para Galileia para escolher seus discípulos. Isso lá na frente eu vou explicar, porque a maior característica de um mestre era ter discípulos. Então Jesus precisava disso. Jesus precisava ter esses discípulos. Então é importante a gente conhecer essas verdades para que as doutrinas não sejam construídas de forma equivocada para nós. Então, veja, começamos daqui. Existem níveis de profundidade. Na interpretação judaica, nós temos uma coisa chamada paradez, que nós vamos também apresentar para vocês no momento oportuno. O paradez é exatamente essa capacidade de interpretar os níveis da Escritura. Bom, e aí o que é que ocorre? Ocorre que, logo em sequência, nós vamos ter a verdade dos textos. O Salmo 21, se você puder abrir na sua Bíblia,
você vai ver comigo o que é que o texto vai dizer. Vou dar um tempinho aí, quem puder pegar, quem puder ler aí para mim, por favor, Senhor 21. Eu quero que você leia na sua Bíblia para não dizer que eu estou tendenciando. No Salmo 29, não tem errado, acho que é o 23, perdão, eu anotei aqui errado, Salmo 23. Quem puder ler aí, Salmo 23, por favor, verso 1. Alguém pode ler? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Pois é, olha que interessante, eu até corrigi isso aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. O texto não fala isso. No texto original, o que está escrito é Adonai Roi Lo Ersar. São 4 palavrinhas. Adonai Roi Lo Ersar. O que é que isso quer dizer? Adonai, o meu Senhor, não me faltará. É isso que ele está dizendo. Não é que. Deixa eu mudar o lugar aqui da minha câmera para vocês enxergarem melhor. Não é que eu vou ter o Senhor e nada me faltará, como se fossem as coisas materiais. Não. O que o texto está dizendo no original é: o Senhor, o meu pastor, não me faltará. E aí, meus amados, nós começamos a ver nessa introdução como pensamentos, doutrinas são criadas de forma equivocada e o pior, pessoas sofrem por causa desses erros interpretativos. Vou dar um pequeno exemplo de prática pastoral. Durante anos eu vi irmãos chegarem para mim, pastor, tudo dá errado para mim, mas se Deus é o meu Senhor, se Jesus é o meu Senhor, como é que está faltando comida na minha casa? Como é que está sem luz? Como é que a Coelba cortou minha luz? Como é que a Embasa cortou minha água? Se o Senhor é meu pastor, ele não disse que nada me faltará? Olha o erro. Olha o erro. Não, meus amados, não. O que o texto traz para nós é o mesmo que Paulo vai recitar. Sem passar necessidade quanto abastança, tudo posso naquele que me fortalece. Senão a Bíblia estaria se contradizendo. Ué, Deus disse que nada vai faltar e Paulo disse que faltou? Que Deus é esse? O problema é que na interpretação, o irmão que traduziu, interpretou e trouxe para o português, ele fez a interpretação errada do texto. Então, guarde no seu coração que o único que não vai lhe abandonar, o único que não vai lhe faltar é o Senhor. Pode faltar comida, pode faltar bebida, pode faltar tudo, mas ele não faltará. Esse é um dos principais fundamentos que nós precisamos ter na nossa vida. O Senhor não nos abandonou nunca, em nenhum momento da nossa história. Ele mesmo prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, essa verdade nós precisamos carregar em nós. E o terceiro ponto é a necessidade do povo conhecer a verdade. João 10,10 vai dizer: a verdade liberta do quê? Do mal e do entendimento que leva ao erro. Quando a gente lê, né, a verdade nos libertará. Jesus diz, né? Não é nem sobre a verdade. João 10,10 é: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 8,32 vai dizer sobre a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. E João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E que vida é essa? A vida que foi liberta do mal e do entendimento, do aprisionamento equivocado que algumas igrejas, não sei se intencional ou sem intencionalidade, cometem. Mas uma coisa eu já garanto a vocês:
não existem donos de igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. O resto é ser humano. Depois, nós vamos entender que a Bíblia foi escrita em hebraico. Nós temos vários abismos, como eu disse, cultural, histórico, social, mas o maior deles é o idioma. Existem expressões, existem palavras no hebraico que, quando vêm para o português, passam a ter vários significados, ok? Porém, no hebraico, o significado é único. Mas para nós passa a ter vários. Então a gente vai entender qual é o significado a partir do seu contexto. Dentro do hebraico, nós temos 22 consoantes. Não existe vogal no hebraico. E como as palavras em hebraico têm vogais na fala, na pronúncia, através de uma coisinha chamada sinal massorético, que são pontinhos que nós colocamos nas letras. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E, por último, nós temos o contexto histórico das palavras. Perceba, para o hebraico, para o povo hebreu, para aquele povo, as palavras não são simples juntares de letras. Elas têm vida própria. E aqui eu já preciso chamar você para refletir sobre uma coisa muito importante das Escrituras. Veja bem, quando nós falamos no Brasil, a palavra tem poder e tal, muitas pessoas até levam isso na brincadeira. Porém, não é brincadeira. Existe uma realidade por trás disso. Existe um porquê disso. Não é à toa. Ok? Não é à toa. Entenda, para o povo judeu, as palavras elas têm uma expressão real, de algo palpável. Dá um exemplo da palavra davar. Davar significa palavra. Mas ela não é palavra no nosso sentido de fala. Ela é palavra como se fosse algo material. Eu sei que é difícil. É um conceito, às vezes, estranho para nós. Mas eu vou tentar trazer uma realidade aqui. Ó. Sabe quando a gente diz assim, bala? Quando você pensa em bala, você pensa em bala de chupar ou bala de arma. Imagine que palavra, para o hebraico, tem uma forma, como se fosse uma bala. Tá? Quando eu digo bala, você pensa numa forma de uma bala de revólver, por exemplo. E o hebraico, quando ele diz davar, para ele, davar, palavra, tem também um formato, é um objeto, é material. Por isso você vai entender, quando nós chegarmos lá em Gênesis 1, daqui a pouco, quando a Bíblia vai falar que o Senhor disse. Deus falou, Deus disse, não é? Por quê? Porque é a palavra materializada. Não existe esse sentido meramente utópico, filosófico no conceito judaico. Não. Cada palavra tem uma existência. Cada palavra é como se fosse um ser material. Por isso, quando nós falamos, as coisas acontecem. Por isso, quando Deus fala, as coisas acontecem. Não é só porque Ele é Deus. Claro, primeiro porque Ele é Deus, para construir a magnitude do que Ele construiu. Mas Ele também nos deu esse poder da palavra e nos alertou sobre isso. Ele nos alertou. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz, olha, não saia da sua boca palavra torpe, senão palavra de edificação. E ainda em outro texto vai dizer, olha, não pode ser palavras boas e palavras más de uma mesma boca. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque pelo poder da palavra que nós falamos, aquilo se torna material na nossa vida. Esse é um contexto que a ciência estuda hoje, mas nós já vemos isso há muito tempo dentro do povo hebreu.
A própria Bíblia nos ensina. Vou dar um conceito básico para vocês. O Senhor diz na sua palavra: diga ao fraco, sou forte. Por quê? Vou te explicar. Dentro do contexto científico, o que é que ocorre? O processo mental ocorre em um ciclo. Como é que é esse ciclo? Primeiro eu falo, e quando eu falo, mesmo sem crer, mas eu falei, o meu ouvido escuta, o meu cérebro processa a informação, manda para a glândula cerebral, para a amígdala cerebral dispara os comandos de produção ou supressão de hormônios e neurotransmissores e envia esses comandos para os órgãos competentes, como, por exemplo, a glândula suprarrenal, para produzir cortisol, adrenalina e essas coisas, para o pâncreas, para o fígado. E ali você começa a ter uma produção neurológica que alcança todo o seu corpo e, de repente, você está todo hormonizado. Não é harmonizado, hormonizado. Então, aquele conceito antigo de que aquele neurotransmissor ou aquele hormônio fica só naquele órgão, não funciona mais. Aquele mesmo hormônio vai viajar pelo seu corpo todo, que nós somos integrais, nós somos completos. Não existe essa separação por zona. Então, a adrenalina, que inicialmente entra nos músculos, ela vai cair também no fígado, no pâncreas, nos rins, no pulmão, e você vai ter vários problemas de saúde. É por isso que temos que ter cuidado. Você não sente para falar. Primeiro você tem que falar para sentir. E esse é um conceito, guarde esse conceito, porque nós vamos ver esse conceito o tempo inteiro nas nossas aulas. Do poder que nós temos de mudar a nossa vida, não de uma forma mágica. Agora você virou coach. Não, não é isso. É um conceito bíblico. É o Senhor que nos ensina. Claro que vem outros conceitos do Senhor, como pedis e não recebeis, que eu pediste mal, lá em Tiago. Mas se você pedir dentro do que é bíblico, dentro do que o Senhor tem para nós, você vai ver aquilo acontecer. Como é que eu sei, Alex, o que é do Senhor? Está na Bíblia. É assim. O problema é que muitas vezes nós queremos aquilo que o Senhor não quer para nós. Nós queremos o que é errado, e a Bíblia diz o que é certo para nós. Então, o contexto da palavra é muito importante para nós. Um outro exemplo prático disso é quando você vê na Bíblia, por exemplo, a Raquel, quando ela vai ter seu último filho, que ela está sofrendo no parto, ela diz: Benoni. Benoni é filho do meu sofrimento. Ou seja, aquelas palavras tinham peso material na vida do filho. Iriam marcar aquele filho para sempre. Mas o que é que ocorre? Vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Estão me ouvindo? Amém. Então, Benoni tinha um peso na vida daquele homem. E o pai, quando percebeu aquilo, o que é que ele fez? Jacó vai lá e diz: não, ele não será Benoni, ele será Ben-Yamim, o filho da minha mão direita, ou seja, o filho da minha força, o meu braço direito. Ele vai ser aquele que vai estar comigo até o final, porque ele sabia que as palavras têm um peso espiritual, um peso material, que iriam incidir sobre o seu filho. Então, cuidado, inclusive, com os nomes que nós escolhemos para os nossos filhos. Muito cuidado. Aqui estão as letras hebraicas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, e aqui vão todas elas, até chegar ao Tav. Né? Você lê da direita, lembre, hebraica da direita para a esquerda, tá bom? Direita para a esquerda, que é de onde o sol nasce, do leste
para o oeste, de baixo para cima. Vai lendo daqui para cá, baixou, volta para a segunda linha, da direita para a esquerda. Esses pontinhos aqui em cima depois eu explico. É uma grafia antiga, tá? Mas eles não têm eles não têm pontinhos. Esqueçam isso daqui em cima. Elas são letras puras, elas não têm pontinhos. E eu quero mostrar isso para vocês de uma forma prática. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Aqui do Word. Cadê a tela do Word? Pronto. Vocês conseguem ver aí? Na janela de vocês? Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Dá para ver? Sim. Essas são as letras hebraicas. E esses pontinhos, vocês veem, essas pontuações, são chamadas sinais massoréticos. Aqui eu tenho um Vav com um E breve. Ou seja, aqui eu tenho um A, outro A, um E. Vera ha-eretz. Vera-eretz. Ok? Você não precisa lembrar. Você tem que ensinar. Então tem que ser assim. Ó. Vera-eretz. Vera-eretz. Ok? Esse aqui é o verso 2 da sua Bíblia. É só para você ter uma ideia de como é a escrita hebraica. Bom, tendo visto isso, vamos voltar aqui. Depois nós vamos trabalhar esse texto. Não se preocupe. Eu quero voltar com você aqui para os slides. Vamos lá. Problemas que nós temos na tradução. O pensamento e a filosofia da época. Então, aqueles homens pensavam e agiam de um jeito diferente do nosso hoje. As palavras eram escritas da mesma forma, com vários significados no português, como eu já expliquei. As palavras com sons parecidos, mas significados diferentes. Av e av tem dois significados na grafia, e a grafia é igual, mas no português. Um vai significar pai e a outra vai significar verde. Né? O que vai mudar é o sinal massorético e o problema das cópias, que de lá para cá muita gente foi fazendo cópia da cópia da cópia e algumas coisas se perderam. Por isso, eu indico aos queridos amados irmãos que estudem as escrituras no original, mas antes de ser hebraico. Procure um mestre. Eu, particularmente, sou contra a ideia que nasceu lá atrás com Calvino, com Lutero, de que todo mundo tem que ter a Bíblia. Tudo bem, ter a Bíblia até dá para ter, mas a questão é, todo mundo está capacitado para pregar, ensinar a Bíblia e fazer como quer? Eu discordo. Eu acho que não. E a gente tem visto aí um monte de heresias, um monte de absurdos sendo pregados. Quanta gente já foi ferida, machucada, maltratada, espizinhada, traumatizada dentro de igreja, porque alguém pegou lá a Bíblia, abriu, entendeu do jeito que queria entender, pregou aquilo e machucou um monte de gente. Eu acredito no que eu estou fazendo aqui, que é o modelo rabínico. Você precisa ter um mestre para lhe ensinar. E esse ensinamento vai sendo passado de geração em geração. Esse ensinamento vai sendo passado de pessoa para pessoa. Se você não tiver isso, se você não tiver esse modelo, a tendência de você errar é muito grande. E eu vou mostrar isso para vocês na prática, como vocês vão errar na interpretação, porque falta o conhecimento
real do que acontecia na época. Não é por maldade de vocês, não é por ignorância voluntariosa, mas é desconhecimento. Eu já passei por isso e continuo buscando, dia após dia, conhecer mais. Oséias 4,6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós não podemos acreditar no que nos falam, precisamos ir à fonte. E a compreensão da tradição. Tem um texto muito bonito, eu acho muito bonito na Bíblia, e o povo até hoje discute esse texto. Quando Jesus é perguntado pelos apóstolos, Senhor, que dia o Senhor há de vir? Ele diz, nem o Filho, nem os anjos, nem ninguém, a não ser o Pai, sabe o dia da volta. Aí vem aquela pergunta que eu sempre fiz para os meus alunos. Jesus mentiu? Olha, como é que ele é Deus, sabe de tudo, e nessa hora ele não sabe? Isso eu vou te explicar lá na frente, isso é cultura. Mas tem uma explicação dentro da tradição. Tem um porquê. E aí o povo fica discutindo um monte de bobagem. Eu já vi debates teológicos, mesas teológicas em seminário, para discutir se Jesus sabia ou não sabia. Pelo amor de Deus. Vai estudar, irmão, para você entender de onde é que veio isso, o porquê Jesus falou aquilo, qual é o sentido daquilo real. E é por isso que o Lehaim está aqui. E Lehaim significa para a vida. E por que essa expressão? Porque na sua Bíblia, quando você lê a partir de hoje, na Santa Ceia da sua igreja, que diz assim, ó, e Jesus tendo pego os elementos e dando graças não. Jesus ali, a palavra que está ali é brahá, é o que o judeu faz quando ele pega um alimento, vocês já devem ter visto, ele ergue o alimento e ele faz uma oração breve, uma bênção, chamada brahá. Foi isso que Jesus fez. E na hora do vinho, tem uma oração que é feita Berahá, Berahá Elohim, Yom, e aí segue. E no final ele diz Lehaim, para a vida, no caso do vinho. Por que ele fala Lehaim? Porque ele entende que o vinho que simboliza o sangue, ele é para a nossa vida. Trazendo para a contemporaneidade de Jesus, o sangue de Jesus nos deu vida, porque estávamos de quê? Mortos nas nossas transgressões. E é isso que Jesus fala, não é da graça, não é obrigado, não. Ele faz uma oração e no final ele diz, Lehaim, para a vida. Isso aqui é para a vida de vocês. Isso aqui não é para outra coisa, é para dar vida. E vida em abundância, João 10,10. Não é uma simbologia qualquer, como eu já vi outro dia um pastor aí na internet falando, é só um símbolo. Símbolo não. Ali é uma bênção. Quando você participa da ceia, você está sendo abençoado. Ainda que no Brasil não se celebre assim. Mas é importante você saber. Porque no seu coração, você vai dizer a partir de hoje, Lehaim. Não é Lehaim. É porque CH no hebraico tem som de R de carro. Lehaim. E aquele apóstrofo é a letra S suprimida. Lehaim. Ok? E por último, Roma e seu interesse religioso. Além de vários problemas, como eu já citei, nós temos o interesse de Roma por trás. Vou dar um exemplo. Vocês devem conhecer muito isso, que as pessoas dizem assim, o Antigo Testamento não era da graça, o Novo Testamento é da graça. É equivocadíssimo. Porque esse conceito veio à tona, porque o tradutor João Ferreira de Almeida, que era católico, padre católico, pegou a palavra Hesed, que significa graça em hebraico, e tirou
de todos os textos do Antigo Testamento e substituiu pela palavra bondade. O único que ele não conseguiu mexer é aquele clássico texto de Jó, quando diz que Jó achou graça diante de Deus. Ali ele não tinha como mexer, ele não tinha como alterar. Fora isso, todos os outros, João Ferreira de Almeida trocou de rência, que significa graça, por bondade. Mas nós vamos encontrar quase o mesmo número da palavra graça no Antigo Testamento que vamos encontrar no Novo. A diferença não é grande. E mais do que essa questão de diferença quantitativa, nós temos a questão de encontrar a graça, sim, no Antigo Testamento, de forma prática, entre os homens de Deus. Quantas pessoas o Senhor salvou, libertou, livrou? Daniel na cova dos leões, os amigos na fornalha. Quantos foram livres? Aquilo é o quê? Bondade? Não, aquilo é graça pura, manifesta. Algumas ferramentas que eu sugiro vocês terem a partir de hoje para a gente, né, estar iniciando o nosso estudo. Oração, nunca venha se orar. Ter humildade para descobrir essas verdades e aperfeiçoar o seu pensamento. Não venha para cá com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, porque me ensinaram assim, então o que você está me ensinando está errado. Não está, é só você ir para a Bíblia comigo. Abra a sua mente, se permita crescer. Compre boas Bíblias, uma RA, uma RC, a Bíblia hebraica, se você quiser comprar. Um bom dicionário de como Vine. Um livro de cultura ou de costumes da época, você pode comprar. Comentários de outros autores. E aí eu quero começar a trazer algumas coisas para vocês sobre Gênesis. Primeira coisa, no nosso idioma, meus amados, nós não aprendemos os segredos bíblicos, e existem muitos. E eu quero começar pelo nome dos livros para você entender que Deus tem um plano na Bíblia desde os nomes. Existe uma mensagem secreta que eu vou contar para vocês agora no nome dos livros. Porque quando você chega em português, que eu digo assim, Marcos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Isso é uma frase. Isso não tem conexão frasal. Parecem palavras soltas, mas não é assim. E olha só que interessante. A palavra para Gênesis, na verdade, é Bereshit. Bereshit vai significar... Depois eu explico então, que eu botei de outra forma. Gênesis é Bereshit. Êxodo é Shemot. Levítico é Vaikra. E Números é Devarim. E Deuteronômio, Bemidbar. Veja, muitos não formam uma frase, mas em hebraico vai formar. Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, Bemidbar. Que frase é essa? Bereshit é no princípio. Shemot, os nomes. Vaikra, chamou. Números, que é Devarim, os nomes. Bemidbar no deserto, desculpe. Bemidbar, sim. Bemidbar, números no deserto. E Devarim, as palavras. Então, veja, o que o texto está nos ensinando. Olha a mensagem de Deus para nós. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim. No princípio, os nomes, chamou no deserto para as palavras. Que no sentido craseado, as palavras. Ou seja, que palavras são essas? A Torá, Deus chamou os nomes dos homens das tribos lá no deserto, no monte,
e entregou o que a eles? A Torá, as palavras do Altíssimo. Está na sua Bíblia, é só você ler. Está lá, Êxodo. Leia o livro de Shemot, que vocês vão ver Moisés chegar lá com o povo e Deus vai chamar um por um pelo nome da tribo e o Senhor vai dar a Torá para eles. Existe um recado para nós, é um resumo da Torá. Então, é preciso buscar esse conhecimento. Aqui tem um prefixo ha-ha-devarim, as palavras. Mas puramente seria devarim. Então, isso já mostra que Deus tem um projeto para nós, que a nossa vida começa ali. E aí vamos aí sim para Gênesis versículo 1, já para a gente adentrar o nosso estudo. Em hebraico, que está escrito, é exatamente assim. Começando daqui, hein? Da direita para a esquerda. Vamos lá? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O que é que isso quer dizer? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a tradução portuguesa. Mas preste atenção, ela não é completa. Em hebraico, essas 7 palavras que estão aí no hebraico, elas formam o 7 perfeito, o 7 sagrado, o 7 do Altíssimo. Não foi à toa. O primeiro versículo tem 7 palavras, o segundo versículo tem 14. Não é à toa. Tá? Não é à toa. Então, Deus resume em 7 palavras, no seu número da perfeição, a criação. Mas tem um segredo aqui que eu quero explicar para vocês sobre esse texto. Vamos lá. Bereshit. Ela é composta de 2 palavras. O Bet, aqui no início, e dessa segunda letra para cá, é Reshit. Reshit vai significar cabeça, princípio, primogênito, primeiro, primazia, primícia, e o Bet vai significar no, nele, por meio de, através de. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, a primeira, em Colossenses 1,15. O que é que o texto vai dizer em Colossenses 1,15? Se você puder abrir sua Bíblia, você peço pessoal, quando vier para cá, fazer a Bíblia para você conferir e não achar que eu estou inventando. Então vamos lá. Colossenses 1,15. Alguém pode ler para me ajudar? Alguém? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha o 15:16. Prossiga, pode seguir. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o Reshit. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse. Tá bom. Obrigado. Veja, tudo que a palavra Bereshit significa, Paulo entendeu e trouxe esse segredo e deixou registrado em Colossenses 1, do 15 ao 18. Paulo sabia que o Reshit, que Jesus estava escondido na primeira palavra de Gênesis.
Então, quando alguém disse assim, Jesus não aparece no Antigo Testamento, aparece não só em nome Yeshua, como escondido na primeira palavra, Bereshit. Ou seja, por meio dele. Ele é antes de tudo, ou seja, antes de começar, ele já estava lá para quê? Para poder começar. Então, para começar, a pessoa tem que estar. Né? Não vai começar uma coisa sem a pessoa estar. Então, Bereshit, por meio dele, a começar dele, através dele, como cabeça sendo ele. Ele é o princípio, ele é o primeiro, ele é a primazia. Ele está aqui. Olha que coisa incrível. E que nós não percebemos isso na leitura comum. Por isso que eu digo, precisa do mestre, precisa de alguém na sua igreja que haja como mestre para você, que vai lhe ensinar, que vai lhe treinar, que vai trazer revelações, segredos que estão lá, não é invenção, não. Só tinha um negócio que caiu na minha cabeça. Não, isso é tradição, isso é ensinado, é significado. É só você pegar um dicionário, pega um dicionário hebraico e vá lá e busque Bereshit, o significado da preposição e da palavra Bereshit. Você vai chegar à mesma conclusão. A diferença é que aqui eu já fiz isso por você. Estou tentando te ajudar. Esse é meu projeto. Deixar algo para meu filho, para meu neto, para os meus amigos, para a sociedade que queira conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Aí não tem o texto aqui. Nós vamos ver. No Gênesis, verso 2, olha como sua Bíblia é interessantíssima. Olha o que ele vai trazer para nós em Gênesis 1, 2. Ele vai trazer aí, né, em hebraico, Veraheretz hayotá tohu vabohu verarosh al niter vehua Elohim verahefet al bnei Hamayim. Ou seja, aqui ele começa a contar agora, o verso 1 conta a criação. Perfeito. Verso 2, até botei aqui a pronúncia para vocês. Ele vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, como aqui é uma aula, eu preciso trazer isso para vocês. Existe uma versão chamada teoria do intervalo, ok? Que vai dizer que entre o verso 1 e o verso 2 houve a queda de Lúcifer. E ali se acabaram os dinossauros, foram extintos. Por quê? Porque Jesus disse, eu vi você caindo como a estrela do céu. Jesus viu. Quando, provavelmente, segundo essa teoria, como o meteoro, a simbologia ao meteoro que destruiu os dinossauros. Tá? E a queda dele vai mostrar por que ele aparece no Éden. E outros textos, principalmente esse aqui de Gênesis 1, 2. Essa palavra, tohu vavuhu, elas só aparecem juntas quando há o derramar da ira de Deus sobre o povo, como acontece lá em Isaías. Aparece tohu vavuhu de novo. Então, o que é que o texto pode estar nos dizendo, segundo essa teoria? Primeiro que a palavra tohu não significa sem forma, mas sim, ou melhor, tohu não é, não, como eu posso dizer? Primeiro, a palavra raetá não é era. Já vamos começar por aqui, não é era. Ela é muito mais, encaixa-se como tornou-se, veio a ser. Tohu era desfigurada, como algo que tinha uma forma e deixou de ter. Não é que ela era sem uma forma, ela tornou-se sem forma, ela veio a ser, ela tinha uma forma e deixou de ter. E vazia não é vazia. Vavorru é desolada, ou seja, algo que tinha vida e deixou de ter. Ok? Então, o versículo 2, por isso que tem essa teoria do intervalo, teoria do hiato,
ela tem essa base muito forte, que no hebraico é possível compreender isso sim. Alguns vão discordar, outros vão concordar, mas que existe, existe, eu preciso trazer isso para vocês. E ela vai mais além. E ela diz que havia trevas sobre a face do abismo, que é o abismo, a profundidade do oceano. E o Espírito, o Veruah, o Veruah Elohim, o Espírito, e aqui agora vem outro problema. Presta atenção aqui comigo. Veruah Elohim. Quando você fala Espírito de Deus, você tem que lembrar duas coisas. Que você tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e você tem que lembrar que quando vem para o grego, ele vai receber outro nome, Ruach HaKodesh, que foi traduzido para o grego como Espírito Santo. Mas em hebraico, Ruach HaKodesh é Espírito do Santo, se referindo ao Altíssimo. Óbvio que no final elas vão dar o mesmo pensamento, mas o nome correto não seria necessariamente Espírito Santo, mas Espírito do Santo. Quem é o Santo? O Altíssimo. No final, o raciocínio dá igual, mas é só um detalhe para você entender que a Bíblia se refere ao Espírito do Santo. Tá? Se movia sobre o quê? Sobre a face das águas. Aqui é importante. Vocês pararam para pensar que Deus criou a terra e já tinha água? Já tinha água. Por que tinha água? Bom, a sua Bíblia vai responder. Ela vai dizer o seguinte, que do trono do Altíssimo saem rios de água viva. Sai um rio lá do trono do Altíssimo. O Altíssimo usa a água como um instrumento metabólico para construir as coisas. Tudo tem água, pode observar. Seu corpo é 75% a 80% água. Não existe nenhum ser vivo que não tenha água dentro de si. Até as rochas têm água, ainda que em pouca quantidade, mas tem. Os elementos químicos que existem no universo estão todos na Terra. E o mais incrível, todos os elementos químicos que tem no seu corpo estão no barro. Pode pegar a química e você analisar. Todos. Por isso, quando a Bíblia diz que o homem foi criado do barro, eu creio plenamente que o homem foi criado do barro mesmo. Porque toda a química do corpo humano é composta no barro que você encontra na argila. Pode ir lá pegar e estudar. Então, veja, é muito interessante isso. Muito interessante para nós que isso esteja acontecendo. Verso 3, a gente ir já se preparando para encerrar. O verso 3, ele vai trazer aqui para nós. Vaiomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or. E disse Deus, haja luz e houve luz. Olha que interessante. Deus cria a terra primeiro. Crendo na teoria do intervalo, ela é destruída. Depois a gente discute se é verídico ou não. Tá? Cada um vai crer. Estou levando a hipótese que seja. Olha como isso casa com o ser humano, gente. Olha como isso é lindo. Deus cria a terra, ela cai na escuridão e depois Deus traz a luz para a terra. Vê se não é parecido com a nossa vida. Você nasce homem natural, ser natural, é germinado no pecado desse mundo, que você floresce no meio desse mundo pecaminoso, ou seja, você cai na escuridão desse mundo, até o dia que Deus faz brilhar uma luz na sua vida e você desperta para a luz, você desperta para o Senhor. O mesmo processo de restauração da terra é o processo de restauração do homem. Por isso, o meu coração se inclina muito
para a teoria do intervalo, porque ela coincide em muitas coisas. Alex, mas eu não creio. Não tem problema. O estudo bíblico não interfere se você crê ou não. É o estudo bíblico. Se ele vai servir para isso ou não, é um detalhe. O que importa é que você conheça as escrituras. E aqui tem um detalhe que eu quero trazer para vocês sobre esse versículo 3. Quando ele diz Vaiomer Elohim e Or, vai vir Or, ele está dizendo, não é que haja luz no sentido de que eu estou dando apenas um comando, não. O sentido de Yeri é exista por si só. Por que ele disse exista por si só? Porque essa luz já era a luz dele. Essa luz é ele permitindo que essa luz alcançasse os outros seres celestes, inclusive a Terra. Por isso você vê luz na Terra antes de Deus criar o Sol e a Lua, que a gente vai ver isso lá no versículo 14, na próxima aula. Eu vou passar 2 aulas nesse capítulo 1, depois a gente acelera. Porque a gente não pode ficar muito tempo. Acho que vão ser uns 2 ou 3 meses em Gênesis. Todo domingo nós vamos estudar Gênesis, depois nós passamos para Êxodo, e assim nós vamos. Até estudar o Pentateuco, a Torá toda. Então, Deus não simplesmente, vou criar a luz. Não. Ele liberou a luz. Ele disse, existe a luz. Para quem? Para nós. E a luz chegou para nós. Isso é muito importante nas nossas vidas. Muito importante. Principalmente, eu botei aqui de novo. Principalmente porque nós não fomos ensinados dessa forma. E aqui eu quero puxar um detalhezinho, Gênesis 11, para a gente encerrar, mas eu preciso trazer essa revelação para vocês. Depois nós vamos ver outros capítulos, mas eu queria deixar essa semente no seu coração hoje. Lá em Gênesis 11, já pulando vários capítulos, nós vamos voltar para Gênesis 1, na aula que vem. Nós vamos ler um texto muito bonito, e todo mundo diz assim, porque Abraão saiu e foi para a terra. Abraão, não, filho. Primeiro leia o texto. Primeiro, Deus não quebra ordem de autoridade. Deus, para trazer Abraão, primeiro Deus falou com Terá. Terá era o pai de Abraão. E aí, em Gênesis 11, verso 31, você vai ver, tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, ou seja, seu neto, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Guarda esses nomes, Ur, Canaã, e foram até Harã, onde ficaram. Quem é Harã? Harã é exatamente o meio do caminho entre Ur e Canaã. Você tem Harã, 1.000 quilômetros aproximadamente entre Ur para Harã e 1.000 quilômetros de Harã para Canaã. Ok? Mas, lembre que eu te disse, no hebraico, nada está aí à toa. Não existe uma palavra que esteja solta. Por que o nome dessas cidades é desse jeito? E por que Deus colocou esse texto para nós? Vamos lá. Eu botei aqui os nomes em hebraico. Ur. Ur vai significar labareda, fogo. Ok? Então, eles estavam num lugar, e muitas vezes você está nesse lugar, no lugar de fogo, no lugar de fé, você é novo convertido, você conheceu a luz agora, e você foi chamado como Abraão, e você está ali com sua família na fé, e você está ali, crendo, cheio da glória. Amém. Mas deixa eu te contar, Deus não quer você em Ur. Isso é passageiro, precisa passar.
para amadurecer. Precisa. Aí de Ur, eles ficaram onde? Em Harã. Ele parou no meio do caminho. Gente, cuidado. Muita gente para no meio do caminho. Qual é o meio do caminho? No monte. Não, eu sou homem de monte, eu sou mulher de monte, e é aqui que Deus me quer. Não é. Não é. Deus não te quer nem no novo convertido, cheio de fogo, e também não te quer no monte. É importante passar pelo fogo e pelo monte. Mas aonde que o Senhor de fato te quer? Aonde Ele quer que nós cheguemos? Em Canaã. Em hebraico, Canaã. Canaã, meus irmãos, significa nada mais nada menos que humilhação. Ser humilhado, ser subjugado. Não é ser humilhado pelos outros, não. É humilhar-se a si mesmo. É subjugar-se a si mesmo. Lembra que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, subjugue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se você não entender que o nosso lugar é um lugar de humilhação, como a cruz de Cristo, que ali era um lugar de humilhação, meus amados. Nu, não tinha aquele paninho que a igreja católica bota, era nu. Nu, cravado no madeiro, exposto para todo mundo da cidade te ver. Seus amigos, parentes, inimigos, amigos, todo mundo estrangeiro. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. Que o nosso coração seja humilde, que o nosso coração seja quebrado, que o nosso eu seja subjugado à vontade do Senhor, como ele fez no Monte das Oliveiras. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Muitas vezes nós estamos na labareda e no monte e nos colocamos acima das pessoas, achando que somos melhores que as pessoas. Eu estou cheio da unção, eu sou profeta, eu sou isso. Meu irmão, nós não somos nada. Se alguma coisa o Senhor nos usa, se alguma coisa o Senhor nos dá, se em alguma coisa o Senhor nos coloca, é pela misericórdia dele e não pela nossa capacidade. Nós e nossa capacidade não conseguimos nada. Nossos diplomas, certificados, formações, cursos não resolvem nada. O que resolve é o Senhor. Óbvio, você precisa estudar, você precisa se preparar. Claro, óbvio. Mas isso não é quem determina a sua vida. Quem determina a sua vida é o Senhor. Óbvio que se você não tiver um estudo, Deus não vai lhe botar para ser diretor de uma escola. É óbvio. Deus não é incoerente. Mas para Deus te colocar como diretor de uma escola, para ele fazer esse milagre, você tem que se preparar. É a simbologia, que muitos não entendem, de Lázaro. Lázaro estava morto. E o Senhor chega e diz assim, tirai a pedra. Por que tirar a pedra? Por que Jesus não tirou? Ele mesmo diz, é mais fácil o quê? Eu curar ou tirar a pedra? Porque é impossível, irmão, porque tirar a pedra é nosso papel. Estudar, buscar um emprego, aperfeiçoar, conhecer as escrituras, gastar dinheiro. Gasta dinheiro com roupa, com tanta coisa. Gasta dinheiro numa boa livraria comprando Bíblia, comprando livros sobre a Bíblia. A gente estuda para ser advogado, médico, para tudo, mas não estuda para ser crente, para conhecer as escrituras. Já percebeu isso? E aí você se prepara na vida. Aí sim, estou preparado, estudei, fiz faculdade, Senhor, agora é o impossível. Eu queria entrar naquela empresa, eu não consigo. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me coloca. Aí sim, no impossível ele vai operar. O impossível é nosso, o impossível é dele. Ele aí vai fazer com que você entre naquela empresa que você achava que era impossível você entrar. E sabe por que eu digo isso? Que eu já vivi isso. O Senhor já fez isso comigo. Eu já entrei em empresas que seria impossível entrar. Eu tinha um preparo, eu tinha formação, mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha ninguém lá dentro, eu não tinha chamada fechada, eu não tinha nada. E Deus me fez entrar ali, pela graça dele.
Então, na nossa trajetória, nós vamos passar pelo lugar do fogo, cheio de terra, de glória, vamos para o monte, falar com Deus, orar, clamar, fazer vigília, jejum, ficar lá. Mas ainda não é o lugar. O lugar é de joelho. E nos colocando de. Esse é o nosso lugar. Os irmãos me ouvem? Ouvimos, Oi? mas esse aí tá muito ruim, viu, pastor? Tá muito abafado. Dá para ouvir. Não, ficou mudo. Agora ficou mudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora ficou mudo. Mudo? Agora eu tô te ouvindo. Está ouvindo? Tô ouvindo. Não. Então, meus amados, é aqui que eu queria terminar. Tudarabá, que significa muito obrigado. A gente tem um plano aí de passar 1 hora até 1 hora e meia estudando. Eu sei que hoje foi simples, tivemos algumas limitações que foi o primeiro dia, mas eu queria deixar esse primeiro conhecimento com vocês. Quem não anotou tudo, não se preocupe, vai ficar gravado. Daqui a pouco eu vou botar lá na plataforma, eu vou liberar para vocês aí, lá no nosso grupo, a plataforma para você pegar material, você pegar a aula, você pegar tudo direitinho. Tem vários materiais que eu vou estar colocando, tá bom? Meus amados, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Alguém? Não? Então tá bom. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Que Obrigada, Deus pastor. abençoe vocês. Nós agradecemos também, pastor Alex. Obrigada. Muito Muito obrigado. Foi só um pouquinho edificante. hoje. Foi só um pouquinho. Domingo que vem vai ter muito mais coisa. Hoje foi só a introdução. Domingo que vem tem muito mais coisa, tá bom? Tá Glória a bem. Deus. Glória a Com Deus. Amém. vocês. Fiquem na paz. Amém. Tchau, tchau. Paz. Tchau, tchau.